Bom dia, irmãos. Estamos mais uma vez juntos para estudar a palavra de Deus. E hoje vamos estudar 2 Reis 5, uma narrativa tão rica de lições. 2 Reis 5 nos traz a história do profeta Eliseu e Naamã. E nós temos uma infinidade de lições, irmãos, preciosas nesse texto. Leia esse texto. Nós temos, por exemplo, a história da servinha de Naamã, aquela menina que foi levada para a Síria como escrava. No entanto, sem olhar para a sua situação, sem reclamar do fato de estar ali só, como escrava naquele lugar, ela escolheu ser bênção, ela escolheu falar do seu Deus, ela escolheu testemunhar do poder do seu Deus. Nós poderíamos estudar hoje sobre Geazi, que ao contrário daquela menina, escolheu olhar para a situação e pensar, não tenho tanto, o que custa pegar um pouco do dinheiro de Naamã, já que ele quer dar de boa vontade, ao contrário do que o profeta Eliseu disse que deveria ser feito. Então, por causa disso, porque Geazi amou mais o dinheiro do que a glória do seu Deus, a Bíblia diz que Geazi tomou sobre ele a lepra de Naamã, né? Teve sobre ele a lepra de Naamã. Mas não é sobre esses textos, essas lições que vamos falar hoje. Hoje eu quero convidar o irmão para ver que 2 Reis 5 é uma exemplificação clara, traz em vários momentos exemplos claros da verdade de 1 Coríntios 1, 27 e 29, que diz assim, leia aí comigo na sua Bíblia. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. 1 Coríntios 1, 27 a 29. Vamos ver os momentos em que 2 Reis exemplifica esse texto? O primeiro momento é no versículo 1 de 2 Reis 5, que diz assim, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem do seu senhor e de muito conceito, porque ele dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Um homem que teve vitória sobre exércitos, que ganhou, que levou o povo da Síria à vitória sobre grandes exércitos. Um homem que tinha grande conceito na sua nação. Um homem que tinha grande conceito diante do rei. Um comandante dos exércitos da Síria. O texto bíblico diz mais leproso. Nós, irmãos, estamos hoje vivendo dias em que uma doença tem nos mostrado que não somos nada, para reduzir a nada aquelas que são. Nós estamos vivendo dias e as doenças fazem muitas vezes isso. A Covid, o câncer, né, e tantas outras doenças. E naqueles dias a lepra, que não tinha cura, né, que jogam as nossas vaidades por terra, que nos mostram que não somos nada, não temos poder sobre essas coisas. Não importa o quanto você tem, não importa se você é rico ou se você é pobre, não importa se você é cientista ou se você é uma pessoa que tem primeiro grau, não importa quem você é. Essas doenças e tantas outras realidades jogam diante de nós a nossa insignificância, a nossa incapacidade de fazer diferença, de sermos nossa própria esperança. A ciência está de joelhos diante desse Covid. Nós estamos escondidos dentro de nossas casas com medo disso, porque a ciência não sabe ainda qual é a solução, não é? Aqui nós vemos para que ninguém se glorie. Não adianta ter o seu tamanho, irmão. Não adianta o quanto você pode, para que ninguém se glorie. Mas em um outro momento nós encontramos nesse texto bíblico também um exemplo disso. O texto bíblico fala que aquela menininha, aquela servinha de Naamã, ela tinha a verdadeira sabedoria de onde?
podia se encontrar a esperança para o homem. Aquele comandante dos exércitos não sabia. A Síria, aquele país tão vitorioso, não sabia. O rei da Síria, tão poderoso, não sabia. Mas aquela menininha sabia. Para que ninguém se glorie. Não é a sua inteligência, é a sua capacidade. Irmãos, vejam, eu aqui não estou dizendo que nós não devemos nos capacitar, que nós não devemos conhecer. Devemos. Eu louvo a Deus por cientistas que temos, que são servos de Deus e que têm mostrado que a ciência caminha. A verdadeira ciência caminha e comprova as verdades que a Bíblia diz. Não que Deus existe, a ciência não pode provar isso e nem Deus tem interesse nisso. Não é? Mas eu louvo a Deus por essas pessoas. Mas não é a sua capacidade intelectual que faz a diferença. É o conhecimento de Deus para que ninguém se glorie. Em um outro momento, no versículo 6 de 2 Reis, diz assim: levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da lepra. O rei de Israel, a Bíblia diz, rasgou suas vestes, diz: eu sou Deus por acaso? Para curar, não é? Vejam, onde que Naamã foi buscar cura? No rei. Ora, se está lá em Israel, tem que ser no rei, tem que ser em quem tem mais poder. Para que ninguém se glorie, meu irmão. Olha, irmãos, nossa esperança não está em poderosos, nossa esperança não está em presidente, nossa esperança não está em Congresso Nacional, nossa esperança não está em grandes fortunas, nossa esperança não está nos melhores empregos, nossa esperança está em Deus, para que ninguém se glorie. E nós temos o próximo texto, o texto bíblico diz que Naamã foi encontrar-se com Eliseu, porque Eliseu mandou dizer ao rei de Israel: manda ele aqui, para que ele saiba que há Deus em Israel. E o versículo 9 diz que Naamã foi com seus carros e cavalos e parou diante da porta de Eliseu. E o que Eliseu fez? Eliseu foi lá, fez uma grande cerimônia, disse o quanto ele era poderoso. Não, irmãos, Eliseu sequer saiu. Eliseu simplesmente mandou dizer para Naamã: vai e banha-te no Rio Jordão. A Bíblia diz que Naamã ficou contrariado, porque ele esperava que Eliseu fosse lá, fizesse uma grande cerimônia, mas Eliseu não fez aquilo. Ele ficou contrariado porque os rios da terra de Damasco eram muito melhores que Jordão, e Eliseu mandou ele tomar banho no Jordão. Ele ficou contrariado porque ele não viu o poder daquele homem botando a mão sobre a lepra e a lepra saindo. Que coisa interessante, não é? Eu quero parar um segundo aqui, irmãos, e parar para dizer como a salvação de Cristo, assim como essa cura, é tão simples, mas nós queremos complicá-la, não é? Nós vemos pessoas que escolhem subir escadarias de joelho, rasgando o seu joelho e sua carne, achando que assim encontrarão a cura do Senhor. Coisas complicadas. Nós vemos homens que se dizem homens de Deus, fazendo grandes cerimônias, grande espetáculo do homem, usando a glória de Deus em seu favor. Irmãos, Eliseu sequer sai para que Naamã o veja, sequer sai. Porque a glória não é dele, porque não é ele que faz, porque quem faz é Deus, o meu Deus e o seu Deus, é Deus, quem salva é Deus. A única coisa que precisamos fazer é receber, dizer: sim, Senhor, eu recebo essa graça suficiente para mim. É isso que é a salvação de Cristo, é simples. E foi conquistada na cruz do Calvário. Não fácil, porque não foi fácil. Jesus pagou um altíssimo preço por sua salvação e pela minha salvação. Mas esse preço já foi pago. Você não pode fazer nada para se salvar, salvo dizer sim ao Senhor. Somente sim. Mas o texto bíblico diz mais, que
servos de Naamã dizem para ele assim: escuta, se fosse uma coisa muito complicada, você não faria? Então, o que custa? Vai lá e se banha. E ele se banhou 7 vezes. E a Bíblia diz que ele ficou curado. E quando ele voltou lá, ele foi presentear Eliseu. E Eliseu diz no verso 16: porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Não aceitarei. Irmãos, essa história é tão maravilhosa, porque Naamã sai dali e diz para Eliseu que agora ele serviria somente ao Deus de Israel. E aqui está, o texto bíblico diz: para que ninguém se glorie, se vanglorie diante do Senhor. Olha, irmãos, a sua sabedoria não é para a sua glória. Irmãos, o seu poder, o seu dinheiro não é para a sua glória. O poder que Deus nos concede para sermos instrumentos dele aqui na terra entre os homens não é para a nossa glória, é para a glória de Deus, é tudo para a glória de Deus, tudo. O texto bíblico diz, irmãos, no verso 15, voltou ao homem de Deus e toda a sua comitiva veio e pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus. Não é reconheço que não há rei, não é reconheço que não há presidente, não é reconheço que não há pastor, não é reconheço que não há profeta, não é reconheço que não há igreja. Eu não reconheço que não há Deus senão em Israel. É Deus, irmãos. A igreja vive para a glória de Deus. Nós trabalhamos para a glória de Deus. Tudo que fazemos é para a glória de Deus. As nossas irmãs que fazem o lanche no hospital é para a glória de Deus. O nosso pastor, quando prega, é para a glória de Deus. Quando nós ajudamos, estendemos nossa mão ao necessitado através de cestas, é para a glória de Deus. Quando nós ofertamos para missões, é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Eliseu não vivia para a sua glória, era para a glória de Deus. E assim que nós devemos viver, para a glória de Deus. Eu quero ler de novo o texto de 1 Coríntios 1, 27 e 29. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas para envergonhar os fortes. Uma menininha. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele, para que ninguém se vanglorie diante dele. E eu quero terminar, irmãos, lendo somente a parte A do versículo 1 do capítulo do Salmo 115, que diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Vivemos para a glória de Deus. Deus abençoe sua vida.